Boa tarde, você aluno do Medcel. Meu nome é José Paulo, sou um dos médicos de clínica, que dá as aulas de clínica médica aqui no curso. Já desde o início, há 10 anos eu participo desta empresa. Vocês parecem que têm algum apreço por mim, eu acho que na verdade é pena, não é pela qualidade das aulas, é pena mesmo. Deixa o cara lá, tadinho, ele se esforça, né? Não é porque a gente tenta passar conteúdo. A gente está aqui desde o início da empresa com um grande prazer, tá? A gente vai falar a respeito das estatísticas que aparecem mais em clínica médica, algumas dicas de estudo que já são interessantes se você montar de estratégia já, porque isso impacta na sua programação do ano todo. E depois vamos falar de um tema que eu vou discutir a relevância de que é falar sobre qualidade e segurança do cuidado do paciente dentro de qualquer ambiente hospitalar. Você pode olhar para isso e falar, mas por que é tão importante assim eu falar disso numa perspectiva de prova, né? Vocês vão entender durante a aula, tá bom? Principalmente porque isso passou a fazer parte da grade curricular desde 2014, tá? Isso pode ser cobrado em prova, tá bem? Depois a gente vai discutir melhor isso na aula. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito de como é que cai a clínica médica. Primeiro o seguinte, vamos montar uma estratégia de estudo basicamente distribuída em 5 grandes categorias, tá? 5 grandes cadeiras, né? A preventiva, a cirurgia, obstetrícia e gineco, pediatria e clínica médica. Primeira fase de acesso direto geralmente tem a seguinte regra: você tem que ter um número igual de questões de ambas as cadeiras, tá? Não diminuindo de longe disso a importância das demais, mas gineco, obstetrícia, pediatria e cirurgia, o volume de matéria é muito menor proporcionalmente ao que você tem de clínica médica. E a representatividade de nota para você no final, ela é maior proporcionalmente. Tudo bem? Então você tem que estudar menos pediatria para ter uma mesma nota que você teria tendo que estudar muito mais clínica médica para ter o mesmo número de pontos de acerto daquela cadeira, tá bom? Isso, querendo ou não, é estratégico para você, porque se você tiver com água no nariz, dê um gás nessas 3 e abandona, entre aspas, clínica médica. Por quê? Porque você vai estar garantindo 70%, 75% de chance de ter a sua melhor nota possível, em vez de jogar todo esse tempo em cima de clínica médica, que é muito maior o universo, e você vai ficar com um resultado de 25%, 20% da sua nota final, tá? Só qual que é o detalhe? Então eu não vou ver clínica médica? Pelo contrário, clínica médica é o que muitas vezes diferencia você. É o que faz você sair dos 50% da curva de Gauss dos candidatos para aquela cadeira e pular para 75%, 80%. Porque todo mundo vai mais ou menos igual em pediatria, gineco, cirurgia. A diferença está onde? Clínica médica. Tá? E ao mesmo tempo é uma missão mais difícil. Por quê? Porque o universo é muito maior, como a gente vai ver. Por isso que é importante você dar uma olhada no perfil das provas, porque isso te ajuda a definir melhor o que estudar. Tá? Então, de uma forma geral, quando a gente fala das provas de acesso direto, você vai observar que a clínica médica chega a responder por 1/4 das perguntas. Então ela tem sua significância. Só que, em termos de conteúdo, isso aqui representa basicamente, se você for somar, praticamente 1/3 de tudo que você tem que estudar. Tá? Então é muito mais coisa proporcionalmente às outras cadeiras. Então não é para abandonar a clínica, porque ela te ajuda a fazer a diferença. Mas não é para você se afundar num céssio e só esquecer as outras, porque aí você não fica competitivo. Tá bem? Quando a gente fala de clínica médica, olhando as cadeiras da clínica médica agora, a gente vai ver alguns temas mais frequentes. Aqui vocês têm os gráficos com todas as questões já compiladas nos últimos 10 anos, as principais provas do país, onde a gente consegue separar aí na faixa de 7, 8 temas por cadeira, às vezes um pouco mais, dependendo da extensão do tema e da importância daquela cadeira, para que a gente tenha a maior chance de estar cobrindo efetivamente o maior número de temas possíveis de aparecerem para você em questões de prova. Então, por exemplo, em cardiologia, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, obviamente aparecem nas provas, com um peso bastante importante. Né? De cardio, a cada 5 questões, uma é de hipertensão. Tá? Para mostrar a importância desses tipos de tema. Olhando do ponto de vista de SUS, se você for prestar o SUS no final do ano, fique tranquilo que metade das questões de cardiologia são sobre hipertensão, em virtude da relevância dessa doença no sistema de saúde brasileiro. Endocrinologia, diabetes, obesidade, basicamente respondem aí por cerca de quase metade das questões que aparecem de endócrino, tá? Para mostrar de novo a relevância, o impacto social que essas doenças têm e qual o seu grau de domínio sobre essas doenças. Lembrar que as provas visam não selecionar o cara que sabe mais, mas o colega, o médico ou o candidato à vaga que está melhor preparado para o âmbito da saúde.
É diferente no contexto nacional. Você pode ser um bruto ou um fera. Se você estiver totalmente fora do que está acontecendo na realidade da sua população, você vai ter desvantagem no processo seletivo. Tá? Hematologia. Anemias, neoplasias associadas às leucemias agudas, linfomas também aparecem com alguma frequência. Infectologia. Em virtude das suas importâncias epidemiológicas, AIDS, hepatites, doenças ictéricas febris e uma série de outras. Medicina intensiva. Basicamente, choque, distúrbio hidroeletrolítico e distúrbio ácido básico, ventilação mecânica e intoxicação exógena respondem aí 70% das questões de terapia intensiva que surgem durante as provas. E esses temas é que a gente aborda ao longo do ano. Nefrologia. Insuficiência renal crônica, aguda e complicações e distúrbios hidroeletrolíticos. Também são as questões mais frequentes que aparecem. Neurologia. Tem algumas questões associadas à neuroanatomia, os acidentes vasculares cerebrais, não interessa a modalidade que apresentem. Coma, são as causas mais frequentes de surgimento de questão. Cefaleia também é um tema importante. Pneumo. Tem métodos diagnósticos, fisiologia pulmonar, asma, TEP, DPOC, respondem basicamente pela maioria das questões. Reumato. Vasculites, de uma forma geral, algumas específicas, como principalmente lúpus, Wegener, doenças soronegativas, artrite reumatoide, vão ser doenças de maior relevância também do ponto de vista de estatística de questão de prova. Né? Então dá para ver que o leque de temas a serem abordados é muito grande. Né? Se você for estudar a fundo cada um deles, você vai ter que despender um tempo muito maior. Porém, isso reverte para você lá na frente na diferenciação do seu meio, do grupo com que você compete. De novo, obstetrícia, cirurgia, pediatria, vai todo mundo mais ou menos igual. Aqui é que está a diferença. Tá? Então essa é uma forma de você já tentar antecipar o seu planejamento ao longo do ano de como estudar. Não estou dizendo para abrir mão de alguma matéria, de alguma cadeira, não é isso. Mas para entender que se você vai gastar 2 meses para ver bem todos os temas de pediatria, separe 4 para ver os de clínica médica. Tá? Proporcionalmente, é uma sugestão, não estou dizendo que tem que ser esse tempo. Tá? Vamos falar a respeito de segurança e qualidade no cuidado do paciente. Eu tenho 30 alunos, com mais ou menos umas 40 pessoas comigo aqui no presencial, e mais uns 250, 300 conectados com a gente online aqui na internet. Com o presencial eu posso interagir e eu vou perguntar para vocês quantos de vocês já tiveram em algum momento na sua formação alguma discussão sobre segurança e qualidade no cuidado do paciente. Levanta a mão. 3 pessoas. E essa é a realidade, tá, moçada? Esse tipo de questão e conceito não faz parte da formação médica e é um erro brutal, como a gente vai ver, que foi corrigido na última grade curricular, nas últimas diretrizes curriculares liberadas no ano passado. Tá? A grade curricular anterior era de 2002. Tá? Então demoraram 10 anos para ver alguma atualização dentro da grade curricular. Vamos entender que diabo que é isso de segurança e qualidade no cuidado do paciente. Por que falar sobre segurança no cuidado do paciente? Tem alguns conceitos importantes, tá? É natural que um paciente que venha a um hospital e tenha uma neoplasia de pulmão diagnosticada recentemente, faça o seu pós-operatório, tenha um infarto sem supra e morra de choque cardiogênico. Isso é natural, digamos que seja aceitável. Mas não é aceitável esse mesmo paciente chegar com a sua neoplasia de pulmão, no seu preparo pré-operatório, ter o lado errado do pulmão operado. Ou, se for o lado certo, esse indivíduo no seu pós-operatório, por um descuido da equipe de cuidados, acorda a anestesia meio agitado e no centro cirúrgico caia da maca e aterrize de coco no chão. E faça um subdural e tenha que ser operado na emergência por causa de um subdural hipertensivo. E vai morrer 2 semanas depois de uma pneumonia associada à ventilação mecânica, decorrente do estado de coma gerado pela queda. Ele morreu porque ele internou, e não por causa da doença dele. Ele morreu em virtude dos cuidados prestados ao longo do tratamento da sua doença, e não da doença. Isso é inaceitável.
E isso envolve o conceito de segurança do paciente. Tá? Vamos especificar melhor esse conceito, deixar isso mais claro. E você pode parar para pensar, mas isso é um descuido da enfermagem. Não. A gente vai ver que, na verdade, o conceito de segurança ele é absolutamente difuso. Todos os envolvidos no cuidado dos doentes têm que ter isto claro para si. Tem que se preocupar, lógico, cada um com a sua competência, mas com a segurança do cuidado do paciente. Vamos entender por quê, tá? Estima-se mais ou menos que nos Estados Unidos, depois a gente vai discutir um pouquinho melhor a publicação sobre isso, que mais ou menos de cada 10 doentes que passam por cuidados hospitalares, um vai sofrer um evento adverso. Ele vai sofrer, o que é evento adverso? É uma complicação indesejável, decorrente do cuidado prestado ao paciente, não atribuída à evolução natural da sua doença. É operar o lugar errado, é dar a medicação errada para o doente errado, é ele fazer uma infecção hospitalar, é ele cair da maca. São problemas gerados pela internação e não pela doença dele. E isto é muito frequente. Bom, Zé, mas espera aí, você está me discutindo um conceito que passa mais ou menos como comprar um eletrodoméstico que eu levo para casa e que não funciona. Eu levo na garantia, reclamo lá com o vendedor e troco o eletrodoméstico, certo? Falhas vão acontecer em qualquer sistema, em qualquer produto ou em qualquer serviço. Leia-se os seus serviços de atendimento ao consumidor, tentar cancelar sua linha de celular e por aí vai. Falhas vão acontecer em todos os serviços, inclusive os de saúde. Tá? E errar, a falha, ela faz parte do processo. O problema é você achar isso normal e não tomar cuidado nenhum para que ela se reduza ao máximo. Avião não devia, mas cai. Nem por isso você deixa ele entrar no avião. Por quê? Porque é extremamente raro. Uma série de camadas, uma série de atitudes são tomadas para que aquele avião saia do seu destino e saia da sua origem e chegue ao seu destino. E você confia nisso. Por quê? Porque você sabe que acontece, que os mecanismos de segurança são gerados, são realizados. Mas, eventualmente, a cada 800, 1 milhão de voos, um vai ter um problema. Ou quase teve um problema sério. Mas que pode ser revertido, porque os mecanismos de segurança funcionaram, ou não, quando acontece um acidente fatal como esse. Tá? E todo mundo se impressiona, nossa, caiu um avião. Mas você não deixa de voar. O mesmo raciocínio tem que ser feito para quando você entra no hospital. Eu estou entrando nesse hospital para tratar minha doença. E eu tenho que ter a tranquilidade de que tudo vai ser feito para que eu não saia do hospital com mais problemas do que eu entrei, não por causa da minha doença, mas decorrentes dos cuidados que foram prestados a mim por esse hospital. De que eu não vou cair da maca, de que eu vou tomar o remédio certo, de que vão me operar adequadamente, de que eu não vou fazer infecção hospitalar. Sabendo que tudo isso, mesmo assim, ainda pode acontecer. Acredito que vocês já tenham tido aula anterior a respeito de ética médica e tudo mais. Um dos conceitos que envolve nossa profissão, qual é? Nosso compromisso não é com o resultado. Você não pode ser processado porque a cirurgia não deu certo ou porque o doente morreu. Tá? Se você fez tudo o que era possível para que o melhor resultado pudesse ser obtido. Mas você não se compromete com o resultado. Ah, ele vai sobreviver? Olha, ele tem 70% de chance de sobreviver. Quando tudo é feito da forma mais adequada possível. Os outros 30% estão fora do seu alcance. E se eles acontecerem, é do jogo. O problema é você não fazer tudo o que é possível para que os 70% de sobrevida aconteçam. É você ser omisso, ser simplesmente negligente e deixar com que isso caia para 30%, 20% de chance de ele sobreviver por uma falta de ação sua ou uma ação inadequada e por aí vai. Tá? Nosso compromisso profissional é o que a gente chama de meio. É com o meio e não com o resultado. Diferente da TV que você compra. Quando você compra a TV, você quer uma TV funcionando na sua sala. E você pagou por isto. Só que a fábrica tem o compromisso com o fim, com o produto, com o resultado. Nós, na nossa profissão, não. Nosso compromisso é com o meio. De que tudo foi feito para que o melhor resultado pudesse acontecer. Você não garante que vai. A sua garantia é que todos os esforços serão tomados para que aconteça. E a segurança do seu doente no seu hospital
é essa a garantia, em boa parte dela. Não adianta o diagnóstico certo, o antibiótico certo, se o doente vai morrer por uma infecção de mau cuidado hospitalar, se ele vai cair na maca, se vai operar o lugar errado. Tá? Alguns dados a mais para chamar a atenção. Tá? Mais ou menos 100 mil pacientes por ano nos Estados Unidos sofrem algum evento adverso durante a sua internação. Isso são dados bem objetivos. E se você somar o número de pessoas que morrem ao longo do ano, de uma forma estimada, né, em cálculos estimados nos cuidados hospitalares nos Estados Unidos, daria mais ou menos a queda de um avião com 300 pessoas por dia. Por dia, 300 pessoas morrem decorrentes de complicações da internação e não da sua doença. Tem muita coisa errada aí. Tá? E onde é que a gente começou a prestar atenção nesses eventos adversos, né? Nessas lesões decorrentes do cuidado não relacionado à doença diretamente do paciente? Lá pela década de 90, essa publicação foi muito importante. Existe um instituto americano chamado NIH, National Institute of Health, tá? Que funciona como um órgão de apoio à Secretaria de Saúde Nacional deles, e que publicou esse estudo levantando, na maior parte dos hospitais americanos, o perfil dos eventos adversos, de como eles acontecem, de como os problemas dos cuidados do paciente acontecem dentro do hospital, e não relacionados à doença em si, mas sim a problemas relacionados decorrentes do cuidado do doente. Exemplos, né? Vivi essa semana no hospital público aqui em São Paulo, né? Uma paciente foi fazer eletivamente uma tomografia de pelve. Você precisa contrastar esse exame. Esse exame é injetado por uma seringa que impulsiona o contraste sincronizadamente com os cortes da tomografia. E esqueceram de esvaziar o ar do sistema. Junto com os 20 ml de contraste, foram 40 ml de ar. Embolia gasosa. Nossa, que absurdo. Desculpe. Isso acontece não só lá. Acontece no ambiente privado, vai acontecer na Mayo Clinic, vai acontecer nos hospitais mais renomados que você possa imaginar. O erro vai acontecer. Nosso compromisso é que tudo seja feito e que a nossa vigilância, a nossa atenção esteja voltada para que ele aconteça no menor número de vezes possíveis e na menor repercussão possível para o doente. O erro vai acontecer, gente. Isso é inerente da atividade do ser humano. Vai acontecer. Mas tem que acontecer o menor número de vezes possíveis. E não simplesmente você achar que isto é normal. Nossa, que absurdo. Só que nenhum cuidado é tomado para que não aconteça de novo, por exemplo. Tá? O impacto dessa publicação foi tão importante que logo depois esse gráfico mostra o número de publicações falando a respeito, né, de eventos adversos decorrentes de cuidado das doenças antes e depois da publicação. Então você vê que até 99 você tinha um número bastante baixo. Após isso, houve um boom de publicações relacionadas a isso, demonstrando que, na verdade, o problema já existia, já era conhecido, mas ninguém dava a devida importância. Quando um órgão governamental tomou para si essa responsabilidade e respondeu, estamos sendo irresponsáveis no cuidado dos nossos doentes, a coisa explodiu no mundo inteiro. Tá? E uma série de outras atitudes foram sendo tomadas para justamente melhorar a segurança no cuidado do paciente, para que quando ele entrasse no hospital, o resultado não fosse decorrente de complicações do cuidado do doente, e sim fosse um resultado possível dentro daquela doença que o paciente apresentava, e os melhores esforços para se atingir este melhor resultado fossem garantidos, independente do resultado final. Tá? Por que falar sobre segurança do paciente? Primeiro, todo mundo já percebeu a importância do ponto de vista de cuidado do nosso doente. Isso rebate na sua família, em você quando você entrar no hospital. Você pode sofrer um evento adverso, tá? Decorrente desse cuidado. Outra importância, como eu já havia falado, agora em junho, isso foi incorporado na grade curricular, lá na seção 1, no artigo 5, qualidade e segurança da atenção à saúde, de acordo com os protocolos clínicos e normas técnicas para a realização de processos e procedimentos referenciados nos mais altos padrões de qualidade e segurança, de modo a evitar riscos e danos aos usuários, aos profissionais do sistema de saúde. Essa seção 1, artigo 5, remete às competências necessárias
a serem apresentadas e desenvolvidas no acadêmico de medicina. Então, o conceito de qualidade, segurança, atenção da saúde faz parte da grade curricular. Tá? Aquele estudo conseguiu mapear, em parte, né, na verdade, ele conseguiu dar início a um processo de mapeamento dos principais erros que aconteciam no cuidado dos pacientes dentro dos hospitais americanos. E entenda que eles não são perfeitos, e estão longe de ser disso. Né? Mas são um bom sistema de saúde, em maior parte, com as suas críticas, mas na maior parte, imagina no nosso. Como é que isso funciona? Vamos dar uma mapeada e entender que tipos de problemas são associados aos cuidados da saúde do doente. Em relação ao diagnóstico. Erro diagnóstico ou demora no diagnóstico. Isso é um erro razoável de acontecer, leia-se, frequentemente ele acontece, mas ele não é razoável de acontecer do ponto de vista técnico. Né? Se você tem um problema apresentado diante de você, você deve buscar a solução do mesmo a partir do diagnóstico. Né? Isso tecnicamente pode estar incorreto, mas existe uma margem de erro diagnóstico em virtude das doenças não serem absolutamente protocoladas e preencherem todos os critérios absolutos a todos os momentos, ou o diagnóstico não ser claro no momento inicial da apresentação da doença. Então existem erros diagnósticos que são aceitáveis. O problema é uma doença gritar para você qual ela é e ela não ser reconhecida. Tá? E aí você tem a questão do erro em si, que vai demandar um tratamento retardado ou ausência de tratamento, e a piora do doente em virtude da evolução dessa doença não reconhecida. Tá? Outra atitude é a demora no diagnóstico. Então, vou botar um exemplo para você. Um paciente que anda num pronto-socorro, acompanhado da enfermeira, um senhor de 60 anos, com a mão na região lombar, e um frasquinho de urina cheio de sangue, o que eu vou pensar para ele? Litíase renal, certo? Nada errado, perfeito, vamos esperar esse exame, beleza. Só que isso pode ser um aneurisma dissecante de aorta abdominal. É uma manifestação frequente? Não. Mas se você carimbar todo velhinho que você vê desse jeito, como sendo pedra, tem um aneurisma que vai passar batido na sua mão. Tá? Não é uma manifestação típica, mas pode acontecer. Isso faz parte da curva de aprendizado. Um médico com 2 anos de pronto-socorro, com 20, vai pensar diferente. Tá? Mas isso da curva, é do jogo. Tá bom? O problema é não fazer o exame de urina, por exemplo. Por quê? Porque ele vai te dar dica. Pô, o cara tem litíase renal e não tem cristal? Só hematúria? Tá estranha essa história, né? Vamos olhar melhor? Ultrassom, sem obstrução de via aérea, de via urinária. Opa, vamos procurar outra causa? Já muda a tua direção diagnóstica. Ah não, é pedra no rim, Buscopan, inflamatório, vai embora para casa. É isso que está errado. Tá? Fale em aplicar exame indicado. Mais uma vez, você presumir diagnósticos que não necessariamente são verdadeiros e você atribui um diagnóstico errado. Outra atitude também pode ser exame ultrapassado, por exemplo, no seguinte sentido. Você tem um paciente que tem uma probabilidade clínica de tromboembolismo pulmonar média e um raio-x de tórax normal. Ah, o raio-x está normal, então isso não é um TEP. Para por aí seu método diagnóstico. Esse exame é absolutamente ultrapassado. Há 40 anos atrás, você poderia aceitar, na ausência de outros recursos, que o seu raio-x pudesse ser utilizado por diagnóstico de TEP. Tá? Mas a ausência de alteração reforça a ideia de TEP. Não contraindica o diagnóstico. Pelo contrário, reforça. Porque você não tem outras causas, pneumonia, congestão, derrame pleural, para justificar a insuficiência respiratória do doente. Então, insista no diagnóstico de TEP. Você vê os sinais clínicos, oligoemia, o astermac, o escambau, beleza, reforça mais. Mas o raio-x normal não exclui. E você parar por ali o seu exame, está errado. Tem que ir adiante. Tá? Falha na resposta, resultado de exames. Isso é comum, moçada. Né? Você pega um paciente de enfermaria, colheu exames à noite, você chega lá de manhã e acha um potássio de 7 no doente. O exame era das 22 horas da noite. Tudo bem? Esse é um exame de absoluto alarme. Você tem que montar um sistema para notificar quem é responsável pelo doente desse resultado alterado. Esse resultado não pode esperar. Uma enzima cardíaca positiva não pode ser reconhecida 24 horas depois. Uma tomografia com hematoma subdural não pode ser percebido 24 horas depois.
Você precisa montar um sistema de notificação de diagnósticos de emergência / urgência. Tá? São chamados flags, são os exames que, esse exame não pode entrar na rotina como todo mundo em termos de resultado. Eu preciso priorizar e avisar alguém na ponta de que tem esse exame errado, para que ele tome uma atitude para aquele doente. HB de 3. Tudo bem saber disso 12 horas depois? E acontece, moçada, de monte. Tá? E não pode. Você tem que montar um sistema de informação dentro do seu hospital que capacite você a ser informado disso. O laboratório tem que ser o seu técnico, mas tudo isso é protocolo, treinamento, mudar a cabeça das pessoas, convencer as pessoas de que aquilo que ela vai fazer é importante, dar meios para ela fazer, saber para quem ligar, para avisar, olha, tem um potássio de 7 aqui do seu José do leito 18. Saiu agora esse resultado. Eu tenho que saber disso agora, não é amanhã de manhã. Essas são alças de segurança, para que a catástrofe não aconteça. Nossa, o doente parou. Puxa vida, por que parou? 6 horas depois, vem o potássio de 8. Né? Chega impresso, né, o rapaz lá da burocracia, com todos os exames na mão, põe uma pilha lá, começa a separar por doente. Nossa, olha o potássio do doente, era de 8. 12 horas atrás. Isso acontece direto, moçada. Tá bom? Então, falha na resposta aos resultados de exames, ou você do tipo, falha na resposta também. Quer dizer, você até é avisado do exame. Tipo, potássio de 8. Aí você fala, tá bom. Tudo igual, não acontece nada. Né? Você não respondeu adequadamente a esse tipo de erro. Tratamento. Erros de execução de cirurgia, procedimento ou exame. Ortopedista em hospital privado. Vamos fazer um joelho hoje. Ele não faz um, ele faz uns 4. Tá? Ele opera 3, 4 joelhos na sequência, às vezes no dia cirúrgico dele. Senhorinha, 60, 70 anos, né? Obesinha, uma diabética, outra hipertensa, outra não tem nada. Só que ele tem 50% de chance de acertar o joelho de cada avó, né? Que tinha que operar. Se ele não marcar o local da cirurgia, existe a chance bem razoável dele operar o joelho errado, não tem? São 4 Marias que ele vai operar naquele dia. Que Maria que tem o joelho esquerdo ou direito detonado? Né? Quando é a vesícula é mais fácil, né? Não tem muito como errar, espero. Né? Mas quando é joelho, mão, ombro, olho... Teve um relato em 94, é interessante ver isso. Depois dessa publicação, uma série de coisas apareceram e vieram. Tinha um ex-titular, já aposentado, um senhor de 90 anos já, ele foi titular durante vários anos da cadeira de oftalmo da Harvard University. E ele declara, né, um evento que ele teve, de um rapaz de 40 anos, que teve um diagnóstico de melanoma de retina, cujo tratamento é enucleação, ponto. E ele enucleou o olho errado. Ele teve que conversar com o paciente e reoperar o paciente, porque o problema continuava lá. E acontece, moçada, quando você tiver 10 olhos para operar durante o dia, a chance de acontecer o erro é grande. E não é só seu, é do sistema. Quantos vocês já não viram técnicos de enfermagem que pegam a prancheta, seu José, 20 macas lá, né? Seu José, 3 levantam a mão. José Maria, 2 continuam com a mão levantada, né? Não, José Maria da infecção de urina. Ah, sou eu. A chance de você fazer remédio errado nessa hora é enorme. Não pode acontecer. Isso é rotina, gente. Acontece de monte, tá? Exame desnecessário, né? Eu mesmo já tive isso. Né? Meu pai estava internado num hospital privado, de alta qualidade, inclusive já trabalhei nesse hospital. Confio plenamente na equipe, mas o sistema eletrônico de pedir exames tinha eletrocardiograma e eletroencefalograma, um em cima do outro. Estava em ordem alfabética, todos os exames. Ele internou por uma infecção de pulmão. Quando eu vou visitá-lo, não, seu pai não está no quarto, ele está fazendo um eletroencefalograma. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa durante a noite? Não, ele passou muito bem, estava ótimo. O que é isso? O colega clicou no box errado e fez o exame errado, que não trouxe nenhuma repercussão. Graças a Deus o laudo foi normal, né? Imagina se um laudo errado. Mas acontece.
Isso pode ser para o exame de tomografia para quem não precisa, com ou sem contraste para quem não precisa, ou você pediu o exame desnecessário, ou pior, aquele do doente que precisava, você pede para o cara que não precisa, e aquele que precisava não faz. Isso acontece direto, moçada. Foi má intenção? Não. Mas acontece, é do sistema. E a gente tem que ter alças de segurança para que isso não aconteça. Tá? Erro na administração do tratamento. Aqui é batata, né? Dose errada, remédio errado, doente errado, via errada. Quer ver catástrofes? Quimioterapia. Você tem lá todos os doentes que estão num hospital dia recebendo químio, tem algum tipo de neoplasia, certo? Tem algum esquema de quimioterápico prescrito, certo? E você vai fazer na faixa, um hospital dia que trabalhe com 20 boxes, vai trabalhar na faixa de mais ou menos 200, 300 esquemas de químio por dia. Tá? Ao longo de uma semana, de um mês, qual a chance de alguém tomar a químio trocada? Vai dizer que não existe? Vai acontecer. Não tem jeito. Vai acontecer. Se eu não fizer nada, 1 por semana, 2. Se eu fizer muito, 1 a cada 3 anos, 2 anos. Mas vai acontecer. E meu compromisso, de novo, não é que não aconteça. Essa é a minha meta. Muitas vezes inatingível. Mas meu compromisso é para que não aconteça. Eu vou fazer de tudo para que não aconteça. A gente vai ver isso no final da aula. Tá? Demora prevenível no tratamento ou resposta a exame alterado. Então, por exemplo, você tem um paciente internado por causa de uma fratura de quadril. Ele vai operar daqui a 2 dias. Ele pode ficar 2 dias sem profilaxia para TVP? Se ele ficar, isso é um erro seu. E se ele fizer a TVP, é complicação não da doença, complicação do seu cuidado, ou da falta dele. São problemas preveníveis. São problemas que você antecipa e que sabe que podem acontecer. E aí envolve a falha em aplicar tratamento preventivo. Então, por exemplo, sou alérgico a iodo. Preciso fazer um exame de tomografia pela questão do diagnóstico da doença de base. Vamos dessensibilizar esse paciente antes de fazer o exame, né? Salvo situações de emergência. Você promove o tratamento preventivo para que diminua a chance da reação anafilática. Você vai impedir que aconteça? Não. Mas você fez o máximo possível e o exame é necessário para o tratamento do doente. Então vamos fazer o exame dentro de um procedimento do maior cuidado possível, do maior preparo possível. Prevenção, a mesma coisa para TVP. Tá? Eu sei que o doente, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de revascularização no membro inferior direito e ele tem uma insuficiência renal. A chance de rabdomiólise no pós-operatório é alta e, portanto, insuficiência renal aguda. Posso tomar medidas de prevenção? Posso. Vou deixar esse doente hidratado, vou tirar todas as drogas que possam dar nefrotoxicidade, vou fazer a cirurgia o mais rapidamente possível e, se precisar, vou tomar medidas para rabdomiólise. Vamos alcalinizar a urina, vamos deixar o doente hiperidratado para evitar a insuficiência renal. Não fazer essas coisas muda o curso da doença, por falta de atitudes que podem prevenir essas complicações. Tá? Falha de comunicação. Isso aqui é batata. O laboratório liga. Olha, leito 18, seu José. O potássio é 3, o HB do doente é 9,8. Tá? Pode virar um 98? Para HB é pouco provável, certo? Mas se você estiver falando de cloro, pode ser? Pode. E se eu anotar 98... e não prestar atenção no que me falou, isso é um problema de comunicação. Né? Ou, por exemplo, olha, estou tendo um exame de alerta. Paciente do leito 17, eu me enganei no leito, não falei o nome do doente, está com potássio de 9. Chega essa informação para você. Você olha lá e fala, pô, leito 17. Paciente que tem um TCE só, não tem nenhuma outra insuficiência orgânica, potássio de 7, está estranho. Problemas de comunicação, tá? Então a falta do vírgula ou do ponto em unidades faz uma bruta diferença, né? INR de 3.2 ou INR de 32 é completamente diferente e são erros de comunicação. Enfermeira, faça uma dipirona 2 gramas EV no seu José do leito 18.
Foi clara a minha comunicação, não foi? Perfeito. Enfermeira, no leito 18, faz 2. 2 o quê, doutor? Ah, deve ser 2 gramas. Ele não falou, vou lá fazer 2 gramas. Ou 2 ml. Ou 2 miligramas. Aí eu passo a interpretar uma informação incompleta. Então, por erros de comunicação, vários problemas podem acontecer. Tá? Falha de equipamento. Isso acontece. Tá? Vocês acham que os objetos inanimados não têm vida? Esses Da Vinci, as cirurgias robóticas. Tem relato de caso de Da Vinci que rompeu o peritônio. Por problema absolutamente da máquina. Tá? Máquinas de hemodinâmica, cujo aquele arco você roda. Né? Dá um pau no maldito circuito lá dentro, a máquina anda. Com catéter e tudo. E o seu doente estava sendo monitorizado. Né? De hemodinamicista grudar na máquina para travar e não deixar matar o doente. Né? Acontece. Queda de monitor na cabeça de doente em UTI. Happens. Ar-condicionado falho no centro cirúrgico, o doente vai para 42 de temperatura central. Ao contrário, né? Todo mundo que está operando o doente está com 34 de temperatura central e o doente com 28, por um ar-condicionado full. Né? São erros de falha de equipamento que acontecem e que são preveníveis. Tá? E várias outras falhas do sistema, como por exemplo, hoje o escriturário não veio, todos os exames estão empilhados no laboratório, alguém tem que ir lá buscar, e isso retarda em 3, 4 horas a chegada dos exames para nós. Você promove, no momento da internação, uma identificação errada do doente. Você troca a pulseira com outra. Isso é do sistema, no sentido de operação do próprio hospital. Tá? Isso é tão importante, moçada, até que demorou para o governo se mexer, mas se mexeu, que ele lançou o Ministério da Saúde, o Programa Brasileiro de Segurança do Paciente. Tá? Isso aqui é o site, lá você tem uma série de publicações que envolvem uma miríade de atitudes a serem tomadas visando segurança e qualidade no cuidado do paciente para evitar justamente esses eventos adversos, essas complicações associadas ao cuidado do doente e não à evolução da própria doença do mesmo. Tá bem? E aí se criaram essas, mapeando os problemas, né? E priorizando as intervenções, porque não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Lançou-se esse conceito de metas internacionais no cuidado dos pacientes, tá? Primeiramente pelo National Institute of Health, e isso foi englobado pela Organização Mundial de Saúde. E dentro do Programa Nacional de Segurança do Paciente, esses conceitos estão absolutamente embutidos, além de muitos outros. Mas essas são prioridades. E essas atitudes, quando aplicadas, reduzem mortalidade do paciente no hospital. Tá? São várias metas, a gente vai ver uma por uma. Tá bom? A primeira delas, identificar corretamente o paciente. Parece ridículo. Não parece ridículo? Pô, mas como é que eu não sei o nome do doente? É simples. Pega o vozinho, 80 anos, internado há 3 dias no hospital, numa maca de pronto-socorro, sem dormir direito, com quadro infeccioso e em delírio. Ele sabe onde ele mora? Qual o nome completo dele? Quantos anos ele tem? Se esse José é o José Maria ou é o José João, ele vai falar que ele é o Tom Cruise, se você perguntar. Ué, mas quem é esse doente então? Ah, não, a ficha está embaixo da maca, esse é o seu José. Você vai confiar nesse tipo de identificação? A ficha embaixo da maca? Ah, vamos tatuar o nome dele no braço. Quase. O que é recomendado se fazer? Pulseira. Para onde esse indivíduo for, ele tem uma pulseira aplicada nele, com nome e mais algum identificador. Isso o seu hospital define. Data de nascimento, RG, SAMI, o diabo que você quiser. Mas o nome tem que estar com ele. Não é a plaquinha presa na parede. Porque a hora que você trocar as marcas de posição, a Maria virou João e o João virou Maria. É com o doente, na mão do doente. Tá? Melhorar a comunicação efetiva. O que significa isso? É você perceber que o processo de comunicação é falho. E, portanto, quando você for emitir uma informação ou recebê-la, você vai fazer isso com cuidado. Leia-se, uma informação telefônica. O laudo da tomografia do seu José tem hematoma subdural direito.
Do outro lado, você recebendo essa informação, entendi. Seu José tem um hematoma subdural do lado direito. Eu repito a informação para quem me passou. E ele vai me confirmar, é isso mesmo. Então tá bom. Não é simplesmente, ó, o hematoma subdural à direita no Zé. E desliga o telefone. Se você tiver algum questionamento, você não tem mais tempo de fazer. E aquela informação fica frágil. Tá? Melhorar a segurança de medicações de alta vigilância. O que significa isso? É você pegar as medicações que podem, quando administradas inadequadamente, matarem o paciente. Moçada, esses slides estão disponíveis no site, tá? Não precisa ficar anotando, não. Então, por exemplo, potássio. Isso é super comum, tá? Você vê numa bancada de enfermagem, um monte de ampolinha, umas caixinhas, uns potinhos, né? Ou nos nichozinhos de balcão, não é isso? Aí você vai lá e prescreve lá, NaCl, soro glicosado, KCl. A enfermeira vai lá e pega, aqui está o KCl, porque tem etiquetinha do KCl lá fora, né? Está lá no potinho. Legal, mas se quem carregou por engano, aquele pote com NaCl, você vai estar fazendo potássio, achando que é, fazendo sódio. O que é pior, o inverso é mais importante. Você fazer sódio, achando que é sódio, e é potássio. A gente vai dar alguns exemplos interessantes aí ao longo do caminho, tá? Quimioterapia, você tem que ter uma bruta atenção sobre isso. Para que a quimioterapia chegue na apresentação, na forma de administração e na concentração adequada para o doente adequado. Então não basta eu preparar direito o remédio. Eu tenho que ter o cara identificado aqui no remédio e lá na ponta, na pulseirinha, para dar o remédio certo para quem precisa tomar. E aí você começa a ver que as coisas são imbricadas. As falhas podem acontecer em vários pontos dos processos de cuidado do doente. Tá? Assegurar a cirurgia com local de intervenção correto, lado certo, cirurgia certa no paciente certo. Parece absurdo falar isso. Mas, moçada, está cheio de erro nesse sentido. Acontece de monte, em todos os lugares. Basta a mídia, procura na internet para você ver. Tá? Meta 5. Reduzir as infecções associadas aos cuidados de saúde. Isso é genérico, tá? Envolve desde você lavar a mão direito, antes, durante o cuidado do doente e após o mesmo. Tomar cuidado com dispositivos invasivos, como, por exemplo, tirar a catéter central quando não é mais necessário, sonda vesical de demora, drenos abdominais, preparo das medicações de forma asséptica. Tudo isso visando reduzir a incidência de infecção associada ao cuidado hospitalar. Protocolos de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. São complicações do cuidado e não da doença que o cara tem. E o último protocolo, que é a meta 6, que eu brinco que chamo que é o protocolo do chão não passa, que é de reduzir o risco de lesão aos pacientes decorrentes de queda. Vocês não têm ideia de como o doente cai em hospital. E o que isso traz de complicação para ele. E, de novo, não porque ele está doente, mas porque ele caiu. Tá? Meta 1, identificar. Qual a ideia da identificação? Identificar corretamente os pacientes. O paciente deverá permanecer com uma pulseira de identificação durante toda a sua permanência no hospital. Tem adaptações disso? Tem. Por exemplo, situações de catástrofe, guerra, atendimento na rua, dá tempo de levar uma impressorinha. Como é que é o nome do senhor? Ah, peraí que eu vou imprimir sua pulseira, está aqui sua pulseirinha. Não. Eu vou escrever no braço do cara o nome dele. Tá? Claro, no ambiente hospitalar, isso não deve ser um problema, ou pelo menos não deveria. A folha impressa na maca pode ajudar, mas ela não pode ser a única folha de papel A4 que identifica o doente como um todo. Eu tenho que ter a pulseira dele, além do que aquilo que está na maca. Para não ter que ficar olhando pulseira por pulseira. Tá? Eu posso ter uma visão geral dos doentes, mas quando eu for fazer qualquer coisa com ele, o exame, a medicação, checar a prescrição, eu vou olhar a pulseira e não a placa. Porque eu vou errar se eu olhar a placa. Tá? Dupla checagem, ou seja, 2 parâmetros têm que ser checados, tá? No sentido de que você tem que ver o nome do indivíduo e, por exemplo, a data de nascimento, ou o SAMI, tá? Você escolhe, você define. Porque mesmo acontece, parece meio absurdo, mas acontece, de você ter lá na sua unidade o João José da Silva. E tem 2 com o mesmo nome. Tá? O José João e o João José são caras diferentes.
Mas a chance de você dar o remédio errado para cada um é enorme quando eles estão na mesma unidade. Outro hospital público, um mês atrás, uma UTI de 8 leitos. Olha os 3 primeiros doentes internados nessa unidade. Francisca, de 80 anos, Francisco, de 72 e Francisco, de 65. Um do lado do outro. Você acha que isto propicia a troca de medicações ou não? Ou de eu descer o Francisco para tomografia errado? Ou levar para o centro cirúrgico o cara errado? Tudo bem? Eu posso errar. Mandei o Francisco errado para o centro cirúrgico. Mas na hora que ele entrar no centro cirúrgico, quem recebê-lo lá tem que fazer o quê? Bom, esse aqui é o seu Francisco José, 78 anos. Vamos ver a pulseira dele? Francisco João, 65. Opa! Cirurgia do que ele tem que fazer? Joelho. Não, mas o problema dele é no coração. Opa, para. Tem coisa errada. Eu falhei. Mas uma segunda camada de proteção deu segurança para o doente lá e não deixou ele fazer a cirurgia errada. Então o problema não é só, entenda que assim, são várias camadas que a gente coloca, mas a gente vai ver isso, que é chamada a teoria do queijo suíço. Tá? Que você tem vários mecanismos de segurança para evitar que uma catástrofe aconteça. O problema qual é? Se eu falhar, se o centro cirúrgico falhar, e o cirurgião antes de cortar a pele falhar, a cirurgia errada vai acontecer. Eu colaborei para isso? Sim. Mas fui eu que determinei efetivamente o que aconteceu? Não. Foram várias falhas. Dificilmente um avião cai por um problema. Na verdade, ele teve 5, 7, 8 problemas em sequência, que numa conjunção dos astros, quando aconteceram no mesmo período, propiciaram a catástrofe acontecer. Essa é a teoria do queijo. Tá? Você tem os buracos dentro de um queijo suíço, que de uma hora ou outra, se você fatiá-lo, uma hora ou outra as fatias podem ficar alinhadas de um jeito que você ultrapasse o queijo inteiro através de todos os buracos, que naquele momento estavam alinhados. São os momentos de segurança que vão falhando. Por isso que é importante que este conceito de segurança seja de todos. Cada um dentro da sua responsabilidade. Mas no seu momento de abordar o doente, aquilo tem que ser feito. Porque se você falhar, alguém vai ver depois. No sentido de fazer novamente um outro procedimento e perceber e evitar que a sua falha traga dano ao doente. Tá? Melhora da comunicação efetiva. Formas de fazer isso. Ordem telefônica. Você concorda que é um risco a ordem telefônica? Olha, faz 2 miligramas no doente tal de morfina. Se por acaso, por algum momento, na ponta quem recebeu a morfina foi outro doente, houve uma complicação grave por causa disso, ou você fez uma reposição de potássio em quem não precisava, e aquele que precisava não recebeu, como é que você documenta que você deu essa ordem? Quem registra? Né? E não é só do tipo, eu quero uma cabeça para cortar, para falar, a culpa é deste fulano aqui. Não. Por que eu preciso saber aonde aconteceu o erro, aonde aconteceu a falha? Porque eu quero a cabeça do cara? É porque se eu não souber onde aconteceu a falha, semana que vem, ela vai acontecer de novo. Se eu não mexer e mapear o que desencadeou aquele problema, vai acontecer de novo. É a ideia do avião. Porque esse desespero todo em achar aviões que desaparecem? É para entender o mecanismo do acidente para que não aconteça de novo. E aí tem uma política super importante, tá? Que é do quê? Que é da confiabilidade. O que significa isso? Se eu perceber que alguma coisa errada aconteceu, ou quase aconteceu, por uma falha minha, por uma falha do sistema, por um remédio errado que eu recebi, eu tenho que levantar a mão e falar, moçada, opa, quem for responsável pela qualidade nesse setor aqui, teve um quase erro aqui, ó. Eu quase dei a droga errada para o doente errado. E eu faço isso porque eu tenho tranquilidade de falar e entender que, eu apontando este erro, eu estou ajudando quem é responsável por esses processos e melhorar a qualidade do hospital para que não aconteça de novo. E eu tenho a tranquilidade também de fazer isso, sabendo que eu não vou ser punido indevidamente, olha essa palavra, indevidamente por aquilo que eu fiz. Porque se eu quebrei algum protocolo, se eu quebrei alguma regra de cuidado, realmente eu tenho que ser reeducado. E quem vai me orientar tem que ter essa visão também.
Essa cultura da não culpabilidade é essencial para que você saiba aonde as coisas erradas estão acontecendo. Porque se eu tiver medo de ser punido, aquele quase erro fica no meu bolso, eu não falo para ninguém, e bola para frente. Daqui a pouco vai acontecer de novo. E pode não ser um quase erro. A droga pode ser dada para o doente errado em algum momento. Então essa cultura de não culpabilidade, por exemplo, é absolutamente essencial dentro da indústria aérea. Os pilotos relatam a toda hora quase eventos. Olha, eu estava no chão, passei a 3 metros, sendo que o protocolo de segurança é 10 metros do outro avião. Eu notifico, eu falo, quase bateu. Porque se eu não falar agora, daqui a uma semana vai bater. E essa não culpabilidade é essencial dentro do sistema para que você evite que novos eventos aconteçam. E você possa saber onde estão os erros e intervir sobre eles. Tá? Readback, o que significa isso? Você recebeu uma ordem telefônica ou uma orientação de algum exame, você repete esta ordem para quem deu e esse cara confirma. É isto mesmo que eu disse. Cloro de 92 mex, tá? Calciônico de 9,2. Tá bem? Validação de conteúdo por ordem telefônica até 24 horas em prescrição. A ideia é o quê? Que você não tem uma prescrição que valha para a semana inteira. Você concorda que a chance de erro, ou melhor dizendo, de um mau cuidado do doente nessa situação é muito alta? Essa prescrição não é atualizada nunca, tem alguma coisa errada. Uso de telefone com sistema para melhorar, com sistema de gravação, para que você tenha, por exemplo, um registro, né, numa central telefônica das ordens verbais, para que você possa auditar isso. É a caixa preta do avião. Você grava todas as comunicações para ter efetivamente, né, o registro do que aconteceu, e não basear somente no depoimento das pessoas. Tá? Uma outra coisa importante em comunicação efetiva, você tem uma padronização para passar plantão. Por quê? Porque se você não padroniza a passagem de plantão, várias informações importantes daquele doente vão se perder ao longo do tempo. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Ou tira uma informação, que não acha tão relevante assim. E aí aquela informação se perde. Ele fez um eco. Aí eu acho que fez. Por que não está registrado? Está tomando antibiótico? Poxa vida, não lembro. Tá bom, tudo bem, vamos lá buscar. Legal, mas registra. Não, está tomando. Está aqui, na evolução tem lá, registraram. Então o registro das informações e a passagem de plantão de uma forma segura também envolve a questão da comunicação efetiva, para você não perder e nem retardar os cuidados do seu doente. Vigilância de segurança nas medicações de alta vigilância. O que você tem que fazer? Primeiro, se é de alto risco a droga, entenda, se eu der... cada hospital pode definir as suas medicações de alto risco. Quimioterapia, por definição, é alto risco para todo mundo. Então, quando ela vier para o meu doente, ela não vem junto com as outras medicações ordinárias. Ela deve vir, por exemplo, num saco vermelho, separado das outras. Para mostrar que aquilo ali é diferente. Aquilo ali é de alto risco. E eu vou tratar diferentemente. Ampola de potássio. Se eu ficar com a etiquetinha branca igual a do sódio, a chance de eu trocar é muito alta. A hora que eu pego uma ampola e vejo que tem uma etiqueta vermelha, eu sei que é uma medicação de alto risco. Eu estou sendo informado de que eu tenho que tomar mais cuidado com ela. Então, por exemplo, etiquetar medicações de alto risco como sendo de alto risco. Tá? Com rótulo vermelho na solução, com etiqueta vermelha na própria ampola. São formas de você tomar o cuidado. A outra coisa é o quê? Na hora de administrar essas medicações de alto risco, você fazer o que se chama de dupla checagem. Alguns hospitais adotam o seguinte padrão. Você, técnico de enfermagem, está responsável por uma prescrição. Eu tenho medicação de alto risco? Tenho. Prepara a medicação. Antes de administrar no doente, eu venho para outra enfermeira e mostro. Enfermeira, na minha prescrição tem essas 3 medicações de alto risco. Olha como eu preparei. Aqui está a morfina, aqui está o potássio, aqui está a reposição, por exemplo, de sódio. Checa para mim se é isso mesmo. Ela vai olhar... Olha as soluções, olha a prescrição, beleza, pode administrar. Isso é anotado em prescrição. Para evitar que você desencadeie uma administração errônea. Não é que eu não confio na enfermeira ou não confio na técnica, mas eu diminuo muito a chance do erro acontecer.
E ele vai acontecer, moçada, principalmente se eu quebrar essas regras. A chance de passar a bola é muito alta, tá? E aqui a teoria do queijo. De novo, se eu vou lá, preparo uma medicação, não atento que aquela medicação é de alto risco, não faço a dupla checagem com a minha enfermeira como eu fui treinado a fazer, chego na beirada do doente, não checo a pulseira do paciente com o que está escrito no rótulo da solução que eu preparei e vou infundir no doente, eu estou quebrando protocolos, eu estou puxando para a minha responsabilidade. Diferente se, a despeito de eu fazer tudo isso, ainda assim aconteceu uma administração errônea da medicação. Por exemplo, porque ela foi preparada, por exemplo, não por mim, mas por dizer, olha, eu estou tão apressado, prepara a solução do leito 8 para mim, pede para uma colega. A colega prepara. E eu assumo aquilo como certo, e mostro para minha enfermeira e vou lá e administro. Tá? Você acha que isso é raro acontecer? Vocês nunca viram um balcão de enfermagem preparar, né? É super comum, tá? Faz não sei o que lá do leito 8 para mim. E não é doente do técnico, não, ela não conhece o caso. Aumenta a chance de erro. Tá? Então são as camadas de segurança dentro do sistema, né? Que quando existe esta falha sucessiva do sistema, você tem a catástrofe instalada. É a teoria do queijo. Por exemplo, isso aqui é um caso famoso, saiu aqui na Santa Casa de São Paulo, uma menina que recebeu uma infusão de glicerina endovenosa ao invés de soro fisiológico. E por que será que isto aconteceu? É simples, olha a apresentação dos frascos. O da direita é de glicerina e o da esquerda é soro fisiológico. Sequência de erros, né? A armazenagem foi trocada. Estava lá, soro fisiológico, glicerina. Quem estocou, já trocou aqui na estocagem. Quando ela bateu na farmácia pedindo soro fisiológico, o farmacêutico pegou a glicerina, não checou e passou para ela. Ela recebeu, assumindo como soro. Colocou eletrólitos ali. Ao chegar próximo do doente, checou que era a menina mesmo que ia receber aquela solução, mas não olhou novamente o frasco. E abriu a medicação. Você entende que se em um desses momentos a coisa é percebida, o erro não acontece. Se quem invasa trocado não percebeu, o farmacêutico pegou o frasco, não olhou, ela recebeu, não checou, e ao infundir ela não rechecou, foram 4 momentos onde aquilo podia ter sido evitado e não foi. Olá, eu sou o queijo. Por isso que todas as etapas são importantes. Uma não exclui a outra. E dificilmente um erro da catástrofe. Uma sucessão deles proporciona o evento. Tá? Meta 4. Assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto, diferente do nosso amigo ortopedista que está escolhendo o dedinho que ele vai operar, né? Não pode fazer isso. Por quê? Porque a chance de cirurgia errada é muito alta. O que a gente tem que fazer para evitar isso? Primeiro é agendamento correto da cirurgia, né? Ser claro no que você vai fazer, lógico, com a identificação do doente certo. Segundo, o que é recomendado é que o cirurgião, ele marque fisicamente no doente o local a ser operado. Lógico, quando isso se aplica, né, moçada? Eu vou operar a coluna do doente. Não tem coluna esquerda e coluna direita, né? Mas tem o quê? A altura. Eu vou fazer laminectomia de T12 a L3. E não vou começar em T8. Então, a despeito de não ter lateralidade, eu tenho topografia. Laparotomia, tá, beleza, ninguém vai questionar. Né? Vesícula, legal. Nefrectomia, o que eu tenho que fazer? Vou marcar o rim, vai ficar meio ruim de marcar o rim, mas o que eu faço? Eu marco na parede a via de acesso que eu vou fazer para acessar o rim certo. Tá? Outra coisa além da demarcação, para evitar que aconteça o erro, é um outro sistema chamado de time-out. E, de novo, isso são camadas de proteção, mecanismos para que não aconteça o erro. O que é o time-out? É que antes do cirurgião cortar a pele do doente, ele para e checa várias coisas. A equipe está completa?
Tá, tudo que eu preciso em termos de material, recurso, pessoal, está aqui? Tá. Prezados, nós estamos operando aqui o seu José para uma colicistectomia eletiva por litíase biliar. Meu material está todo aí, o laparoscópio está funcionando, o pressurizador também, minha pinça está aí, legal, legal? Joia. Tudo bem com o time-out? Enfermeira, auxiliar, beleza? Beleza. Vamos começar. Antes de cortar a pele, recheca tudo. Para que não aconteça o erro ao longo. Do cara errado, lado errado, faltar material. Tá? Isso é importante também para evitar esse tipo de problemas dentro do procedimento. Tá bem? A forma de marcar é muito heterogênea, varia de acordo com o que você tiver de cabeça. Tem hospitais que padronizam, por exemplo, para não dar erro, porque assim, você marca um X, o que é o X? É para operar ou para não operar? Não pode ter esse erro de comunicação. Então, por exemplo, como vocês estão vendo aqui na foto, tem um hospital que usa o sinal do alvo. Este lado é o cirúrgico. Tem gente que escreve, não operar este joelho. Por quê? Porque é o outro. Beleza, tá. Parece imbecil, moçada, mas é super importante. Tá? E botar o doente nesse cuidado também é super importante. Doutor, é o joelho direito, tá? Ele não está errado ao fazer isso, pelo contrário. Porque nos 8 joelhos que você vai ver durante o dia, a chance de erro é muito grande. Não pode acontecer. Reduzir risco de infecção associado aos cuidados de saúde. Primeira coisa super importante, tá? Lavar a mão. E o lavar a mão não é antes de sair do quarto. É antes, durante e depois de sair do quarto. O que é o durante? A gente esquece que não é o fato de você levar de um doente para outro. Mas dentro do próprio ambiente do doente, você tem como contaminá-lo com ele mesmo. Então, ao mexer um dreno abdominal, eu não posso checar o catéter central no doente na sequência. Eu tenho que olhar o dreno, vou lavar a mão e agora vou ver o catéter. Eu encostei na mesa do lado do doente. Ah, esqueci de ver sua sonda. Não. Você tocou em a região próxima do doente, lava a mão e agora vai ver a sonda. Tá? Então tem 5 momentos básicos que você tem que lavar a mão. E por que eu falo disso, moçada? Porque já caiu em prova prática. Simples. Põe um boneco lá para você com 2 sondas. Examine esse doente para mim. Você vai passar visita nele agora. Fica à vontade. Você vai lembrar de lavar a mão antes, durante e depois? Você sabe que isso é importante para o doente? É uma forma de ver super fácil. E como você lava a mão? Técnica. Você sabe lavar a mão direito? Daí, de novo, a importância. Não só de cuidar dos seus doentes, mas, de novo, para a sua prova. Tá? As provas cada vez mais têm visto você como um aluno geral e cada vez menos o específico, o detalhe, o conhecimento, o xizinho ou a molécula. É você como médico. Uma visão geral do profissional, tá? Então, para quem não conhece esse conceito dos 5 momentos, é antes de contato do paciente, é antes de realizar procedimento asséptico, do tipo, vou fazer medicação no doente, eu tenho que lavar a mão antes, tá? Vou passar um catéter nele, tenho que esfregar antes, tá bom? Após contato com regiões e fluidos corporais, drenei a sonda gástrica, esvaziei a sonda vesical, tenho que lavar a mão depois. Parei de mexer no doente, tenho que lavar a mão. E se eu mexer em qualquer coisa em volta no ambiente, no mobiliário do paciente, não mais nele, eu também lavo a mão. Estou pensando no próximo doente que eu vou mexer. Tá? E a meta 6, não dá para desligar a gravidade, os doentes vão continuar caindo, não tem jeito. Tá? Mas tem como você prevenir isso, principalmente para quem? Para os doentes de alto risco. E você tem escalas, critérios claros para isso. Um vozinho que anda com apoio. A chance dele cair na internação é enorme. Alguém que tem por dor, uma restrição à mobilização, tem mais chance de cair. Tá? Para ter uma ideia, soluções simples, né, para esse tipo de coisa. Por exemplo, tem um hospital privado aqui em São Paulo que, como boa parte deles, tinha uma incidência alta de queda de pacientes na madrugada. Por quê? Porque tinha um acompanhante no quarto, o doente internado, e na madrugada o vozinho queria ir no banheiro. Eu não vou incomodar minha filha. Vou sozinho no banheiro, certo? E lógico que o vô
capotava lá no banheiro por N motivos. Porque AVCzava, fazia hipotensão, fazia bradicardia, parava, o diabo que seja, tá? Como é que a gente resolve isso? Porque o doente não acorda o acompanhante. Apesar dele estar lá para acompanhar esse senhor até o banheiro, ele não foi desencadeado. Como é que você faz para melhorar isso? Uma solução que diminuiu bastante foi fazer o quê? Você, às 10 horas da noite, a enfermeira passa no quarto e tranca a porta do banheiro. Pega a chave e dá na mão do acompanhante. Se o senhor quiser ir no banheiro, tem que acordar seu acompanhante. A taxa de queda despencou. Só com essa medida. Tá? Tem N outros motivos para o doente cair, né? Por exemplo, chão molhado. Vocês acham que chão molhado é algo normal dentro do pronto-socorro, da unidade de enfermaria? Não é. Ali que está o risco de acidente. O doente capota ali. Banheiro, banho, outra área de alto risco, e momento de alto risco para ele cair. E você tem que tomar todos os cuidados, ou reforçar os cuidados, para que isso não aconteça. Por exemplo, identificar com uma pulseira adicional que aquele indivíduo tem risco de queda. Você vai fazer uma endoscopia eletiva num hospital de qualidade. Você vai ser rastreado e identificado como uma pessoa que, por causa da sedação, ao acordar, tem risco de queda. Você tem que estar marcado. E quais são as prevenções para que isso não aconteça? Eu não vou deixar sua maca abaixada, eu não vou deixar você sozinho. Vou pegar o seu acompanhante e orientar. Esse cara pode cair, fica de olho. Se ele quiser levantar, me chama, venho ajudar. Se ele for deambular, é sempre com alguém, nunca sozinho. Diminui a chance de queda. Tá? Vamos pegar, se tiver queda, não vamos botar a maca aqui em cima, né? Que aí o vozinho em delírio vai dar um duplo carpado de Souza e aterrissar no chão, né? O que você faz? Põe a maca lá embaixo. Porque aí e tranca a porta do banheiro. Pega a chave e dá na mão do acompanhante. Se o senhor quiser ir no banheiro, tem que acordar seu acompanhante. A taxa de queda despencou. Só com essa medida. Tá? Tem N outros motivos para o doente cair, né? Por exemplo, chão molhado. Vocês acham que chão molhado é algo normal dentro do pronto-socorro, da unidade de enfermaria? Não é. Ali que está o risco de acidente. O doente capota ali. Banheiro, banho, outra área de alto risco, e momento de alto risco para ele cair. E você tem que tomar todos os cuidados, ou reforçar os cuidados, para que isso não aconteça. Por exemplo, identificar com uma pulseira adicional que aquele indivíduo tem risco de queda. Você vai fazer uma endoscopia eletiva num hospital de qualidade. Você vai ser rastreado e identificado como uma pessoa que, por causa da sedação, ao acordar, tem risco de queda. Você tem que estar marcado. E quais são as prevenções para que isso não aconteça? Eu não vou deixar sua maca abaixada, eu não vou deixar você sozinho. Vou pegar o seu acompanhante e orientar. Esse cara pode cair, fica de olho. Se ele quiser levantar, me chama, venho ajudar. Se ele for deambular, é sempre com alguém, nunca sozinho. Diminui a chance de queda. Tá? Vamos pegar, se tiver queda, não vamos botar a maca aqui em cima, né? Que aí o vozinho em delírio vai dar um duplo carpado de Souza e aterrissar no chão, né? O que você faz? Põe a maca lá embaixo. Porque aí a queda fica menor. Precisa prestar atenção porque que maca de hospital tem, pelo menos as mais novas e as boas macas, vamos chamar assim, ela tem espaços. Ela tem área de fuga do doente. Se ele quiser, ele escapa. Por quê? Porque eu prefiro que o doente escorregue pelo buraco do que ele me caia tentando pular a cerca. O trauma dele é menor. E a gente não para pensar nessas coisas, mas acontecem direto nos nossos olhos. Tá? Queda é uma das coisas principais de hospital. E é um dos mais difíceis de controlar. É o mais difícil que tem para você reduzir a incidência. Porque eles vão continuar caindo. E aí vamos falar, até agora a gente falou de qualidade, de segurança. Vamos falar um pouquinho de qualidade, né? Quais são os vários conceitos de qualidade que você pode ter? Tem N, tá? Mas de uma forma muito genérica, a gente pode definir que qualidade é aquilo que você espera como sendo de mais alto padrão. O melhor que você pode ter de um determinado serviço ou produto, tá? Então, quando a gente fala de mulheres, por exemplo, um conceito universal
é que ninguém pode negar que esta senhora aqui, já que é casada, apresenta qualidades. Concordam? Né? Mas quando você fala da mais alta qualidade, você espera isso, e não isso. Você pode falar da mesma pessoa ou do mesmo serviço e ter um resultado, ou o que efetivamente é ofertado para você, ser completamente diferente. Isso é o que pensa o seu doente quando entra no hospital. A última coisa que ele vai poder pensar é que ele pode ser prejudicado pela internação e não pela doença. Ele está indo para o hospital buscando a solução do problema dele e não ganhar mais problemas. Essa é a postura do seu doente. Que você vai ter no hospital que você internar um dia, vamos bater na madeira. Mas aquele que você tiver que internar para ter seu filho, para fazer uma cirurgia, um procedimento, ou levar um ente seu. Você espera uma Angelina Jolie e não uma caricatura dela. Para não desencadear grandes celeumas, você pode também esperar isto como qualidade, certo? Para sermos equalitários, né? Sermos democráticos, temos o Brad Pitt aqui, né? Então, o hospital Brad Pitt para as meninas não pode ser a caricatura do Brad Pitt. Você espera isso como grau ou padrão de excelência naquele serviço que você vai receber, tá? Só que aí entra um conflito, não entra? Porque, putz grilos, você está me falando que o erro, a despeito do que eu faça no hospital, vai acontecer. O cara vai continuar caindo, eu vou continuar tendo infecção hospitalar, uma vez ou outra vai acontecer uma cirurgia no lugar errado. Vai acontecer, moçada. Legal. Só que, de novo, voltando àquele conceito de que o nosso compromisso é com o meio, com o maior esforço possível, de todos os recursos disponíveis terem sido aplicados para que o melhor resultado pudesse ser alcançado, meu compromisso não é com o resultado, mas é com o meio, envolve o conceito de qualidade. Então, quando você interna no hospital, o que você espera não é que seja erro zero. Não existe este erro zero. Tá? Mas é que aquele hospital esteja comprometido em buscar sempre o menor índice possível de eventos adversos. Esse é o compromisso que você quer. E que essa busca não seja de um mês, seja contínua. Porque os problemas vão mudando de perfil e aquele que você controlou, ótimo, agora você pode dar atenção a outro que você não deu ainda. Ninguém consegue atacar tudo ao mesmo tempo, tá? E por isso surgiram as chamadas acreditações hospitalares. Que quando você vai buscar uma instituição acreditada, o que significa isso? Que essa instituição está comprometida, está envolvida e investe esforços em buscar sempre a melhor qualidade possível do serviço a ser prestado. E isso envolve o menor incidência possível de eventos adversos. Isso envolve eu contratar pessoal, ter escritório de qualidade, fazer busca ativa desses eventos adversos. Quando aconteceu eu tenho que mapear e diagnosticar tudo que foi envolvido naquela, que pode ter ajudado aquele evento a acontecer. Eu tenho que mudar esses fatores e continuar medindo, e esperando que não aconteça de novo. Tá? Então, quando você vai procurar um hospital acreditado, você tem a tranquilidade de que aquele hospital tem um compromisso mínimo em manter a sua qualidade ao longo do tempo. O manter significa estar sempre melhorando. Porque eu não dou o selo uma vez, você é muito bom, meu selo, e acabou. Não, daqui a 2 anos eu volto para ver o que você cresceu nesses 2 anos. O que você melhorou na sua qualidade nesses 2 anos. Daqui a 2 anos eu volto. Como é que você ficou nesses últimos 2 anos? Eu mantenho o meu selo para você ou não? Amigo, tudo aquilo que a gente combinou, você parou de fazer. Eu não posso mais te dar essa certificação. Então, são entidades que existem nacionais, como a ONA, existem internacionais, como a certificação canadense, ou Joint Commission Accreditation, que são entidades que pegam manuais, normas definidas por elas, leia-se, por todo um consenso de conceitos, respeitando a questão de metas internacionais e uma série de outras coisas, e que ela aplica sobre o hospital. Esse hospital respeita estas normas? Sim, parcialmente, não. Então tá bom. Se ele não respeita, o que a gente vai fazer para respeitar? O que o hospital vai se mobilizar? Ele não chega com uma receita de bolo, você tem que ser assim. Não. Olha, o ideal que você atinge é esse. O que você vai fazer para chegar até lá? Tá? E aí eu te certifico, porque você está tendo o compromisso com a melhora contínua da sua qualidade. Não é que você é excelente. Você está buscando essa excelência, é diferente. Tá? E quem tem acreditação, não se iluda, também erra.
O erro vai continuar acontecendo. Mas eu prefiro 1000 vezes um hospital acreditado do que um não acreditado. Por quê? Porque quando acontece o evento adverso no não acreditado, dificilmente você vai ter uma busca ativa dos fatores que desencadearam aquele evento, medidas de correção para aquele fator não acontecer de novo, e a chance de acontecer de novo é alta. Pelo menos no acreditado, eu sei que essas chances são menores. É zero? Não é. Tá? Mas mais importante de tudo dessa aula, colocando esses conceitos que a gente discutiu, é perguntar para você se você em algum momento já se viu preocupado ou envolvido na questão de segurança do cuidado do seu doente. E entender que as suas atitudes, e lógico, N outras que estão à sua volta, impactam diretamente na segurança e na qualidade do cuidado desse doente. E, de novo, por isso a importância de discutir um tema assim. Eu não vou deixar ele falar da adrenalina na parada. Legal. Só que entenda que o conceito de segurança e qualidade é muito maior do que dar a droga certa na hora certa para o seu doente. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar para a gente na área restrita do aluno. Isso aqui é uma aula bem genérica, só para introduzir os conceitos para vocês, tá? É muito mais isso que tem a perspectiva de aparecer em prova para vocês. É um conceito genérico que está sendo trazido aí para a área de formação. Qualquer dúvida, mande e a gente discute, tá? E aí tem mais uma outra finalização. Professor, cadê o slide do sorteio, mestre? Aê! E aí a gente tem a hora do sorteio número 4 do dia, onde a gente tem os cursos de atualização dado por um quase charameu, né? Vamos dar o presente para o cara errado. É João Paulo Neves Macedo e Vitor Santilli Depes. E o livro Zugaib de Obstetrícia, quem ganhou foi a Rena e o Fernando Antônio Cavaleiro Cursi, tá? Nossa central vai entrar em contato com esses alunos aí da internet para poder providenciar a entrega dos prêmios, tá bom? Grato pela atenção, até uma próxima oportunidade ao longo do curso e a gente vai se falando. Gente, um abração, até mais.